porque ele fala que essa imigração forçada, quanto mais pessoas começarem a ir para esses novos terrenos, por assim dizer, mais a gente vai começar a ter essa ruptura de dentro para fora da sociedade. E esse é o gancho perfeito para a gente falar de França. Pode ser. Pode Porque ser. me parece muito claro que a imigração dos últimos 10 anos para a Europa, e aí principalmente França, Inglaterra e Alemanha, né? Polônia agora com a Ucrânia, né? Polônia, sim, me parece que essa imigração é muito dos povos árabes, né? E aí, não vou só falar de muçulmanos, povos árabes como um todo, árabe e muçulmano não é a mesma coisa, pessoal, depois a gente pode conversar sobre isso. Me parece que está começando a falar que o Samuel estava certo, né? As pessoas estão tacando fogo em coisas. Sim. Não adianta a gente também querer falar que a civilização ocidental, primeiro, que a gente não alcança a maior parte da população mundial, então eu acho que... Só vendo o mapa. Só vendo o mapa, né? Os valores, a gente acaba trazendo valores que não fazem nem sentido para as outras civilizações, né? Por exemplo, a democracia. Sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos Primeiro na sobre França Vamos na e depois França. a gente fala sobre como é estranho para povos que não são ocidentais ouvir sobre democracia, né? Sim. Vamos na França, então, primeiro. A gente tem uma... Te incomoda deixar o mapa aqui? Não, é até bom que às vezes eu olho e de repente eu lembro o jogo do país. Ótimo, vamos embora. A gente tem uma movimentação na França curiosa se a gente observar nos últimos 15 anos, talvez. Que a gente começa a ter uma política interna francesa de ter... Não é um controle de natalidade forçado, mas essa mentalidade de ter menos filhos. Isso é algo que está presente não só na França, mas foi mais fortemente colocado na França, mas está presente na Europa toda. Então, a sociedade francesa, ela já então começa a ter menos filhos. Eu tenho a leve percepção, posso estar errada, porque isso é uma análise que eu traço. Alguns analistas não concordam com isso e outros concordam e vão nessa linha de pensamento. Então, vocês também estão livres para concordar ou discordar, mas eu vou por essa linha de pensamento. Eu acredito que um dos motivos de começar... Claro que a gente tem guerras, né, que estão acontecendo ali na Síria, guerras na África há muitos anos, isso vai gerar imigração, com toda certeza. A gente está falando de uma imigração a nível assim, desproporcional, como o que a gente já teve, por exemplo, no sul da Itália, lá em 2020. Né? Não é uma imigração que é de guerra, assim, que é um pouco menor, mais contida, etc. A gente está falando de grandes imigrações que vão ali vindo nos navios. A gente está falando de 20%, 30% da população saindo de um dia para o outro, exato. Né? Imigrações muito grandes. Então, eu vejo que, assim, parte da Europa querer receber muitos esses imigrantes é pensando no futuro já, nessa mão de obra que não está nascendo. E isso pode vir no futuro, conforme os casais vão tendo menos filhos, ou as pessoas vão se relacionando e decidindo não ter filhos de forma alguma mesmo, né, que é ainda pior do que ter só um filho. Eu creio, tenho essa leve percepção, que eles fazem esse fomento da imigração já com esse olhar pensando na mão de obra no futuro. Que nos Estados Unidos é um problema hoje, né? Sim, porque o americano não quer ser mão de obra básica, né? Ele não quer ser... O europeu também não. O europeu também não. E tem muito a ver com civilização ocidental, que a gente vai falar já. Enriquecimento. Sim. Mas isso foi... caso pensado ou foi sem querer? Que assim, vamos trazer a galera. O que você acha? Tua opinião? Eu acho que, assim, as coisas elas se convergiram, né? Eles fizeram um plano... Não é um plano maquiavélico, gente, conspiratório. Vamos entrar dentro de uma sala e quem dera, hein? Eles fizeram um plano, assim, que eles achavam que seria melhor para a população, talvez ter uma natureza junto com a cidade, ter essa contenção, diminuição nas cidades. Só que foi mal pensado. E eles viram que não fizeram, talvez, um planejamento tão correto. E falaram, a gente tem que resolver agora o que a gente faz. E agora, né? E, não sei, eles poderiam ter feito políticas interiores para estimular, talvez, casamento. Poderiam, mas isso fugiria totalmente das políticas liberais que eles têm hoje. Então,
como conciliar esse discurso? Também é complicado, né, se a gente for para essa ótica. Então, eu acredito que uniu um pouco o útil ao agradável. A gente começou, então, a ter muito problema, tanto assim, no Oriente Médio quanto na África, com essas guerras, seja guerra, na maioria por procuração, mas a gente começou a ter várias guerras e casou de ter muito imigrante e eles uniram o útil ao agradável, sabendo que eles teriam no futuro esse problema de mão de obra. Então, na minha concepção, foi isso. Foi um plano um pouco não tão bem pensado. Nem bem executado. Nem bem executado e que fez eles tentarem solucionar de alguma forma. Isso pode estar errado, essa minha leitura que eu estou fazendo? Com certeza pode estar errada, mas é a leve percepção que eu tenho por estudos, relatórios de natalidade francesas, etc. Então, assim, agora entrando na questão francesa em si, a gente teve, então, a morte de um jovem, né, de 17 anos, que ele tem, então, ascendência árabe, e então ele vem desses subúrbios, né, onde tem essas maiorias já árabe, uma mistura árabe e muçulmano, né, questão religiosa, mas... Africanos também, né? Africanos também. Tem essa mistura, né, lá nos subúrbios, ou nos guetos franceses. E então ele é parado pela polícia, por 2 policiais, e abordam esse rapaz no carro. E ele é menor de idade, tem 17 anos, como eu falei. E aí a gente tem 2 versões, então, da história. A primeira versão seria que ele é parado, ele não faz nada, ou seja, ele fica estacionado, ele para, então, nessa blitz, e o policial atira nele. Essa é a primeira versão que a gente tem. E a segunda versão que a gente tem seria, então, que ele é parado nessa blitz, porque ele está sem carteira de motorista, nem poderia ter, porque na França ele é menor de idade. Exatamente. Ele é parado, e aí ele tenta avançar com o carro. E aí o policial atira. E aí a gente vê depois que é um jovem, assim, que teve passagem pela polícia já. Não foi, assim, nenhum crime de homicídio, mas teve pequenos furtos, já teve também por questão de trânsito, essas coisas. Mas, então, a gente tem a morte dele e gera, então, essa comoção em torno dessa morte, fazendo essas relações com xenofobia, com direitos, né, para os povos que estão lá e que não são franceses, por assim dizer. E a gente tem, então, subitamente, da noite pro dia, uma escalada de violência absurda dentro da França. E é uma das coisas que a gente pode parar para se perguntar a gente já teve inúmeros casos de morte, assim. Por que agora? Por que esse caso? Você teria uma resposta? Eu não teria uma resposta, porque quando a gente tem um precedente, ou seja, teve uma morte novamente étnica e aconteceu isso, mas a gente não tem. É a primeira. Então, a gente está abrindo um precedente? Pode ser. Sim. Porque os precedentes eles têm que ser abertos. A gente está abrindo precedente? Pode ser. Mas e se não foi isso? O que seria? É uma guerra, é uma revolução colorida? Alguém está financiando? A gente não tem indícios disso. Mas também não tem precedentes de tipos de manifestação similares a esse dentro da França. A gente tem muita assim, questão francesa relacionada à manifestação por trabalho, a gente teve dos coletes amarelos, até me fizeram essa pergunta se ela era parecida com a revolução, com a manifestação dos coletes amarelos. Mas a questão étnica está muito presente agora, dessa vez, né? Sim, mas em todos os países europeus eu acredito que está. Se você pegar, por exemplo, a Suécia... Todos os países europeus ricos, né? A Itália, ninguém está reclamando lá da Itália por conta de imigração. Não, a Itália ela passou em 2020 por um surto de imigração lá no sul. E aí teve bastante problemas ali também. Mas é porta de entrada, concordo. É porta de entrada. O cara chega na Itália, ele vai para a Alemanha, ele vai para a Suíça, ele vai para... Né? Muitos ficam lá, muitos ficam. Tanto é que a gente começa a ter uma espécie de mudança dentro da Itália dessa mentalidade de imigração muito forte por conta de uma entrada talvez em demasia no sul, né? E eles começam a ficar incomodados de como os imigrantes estão tirando o trabalho deles. Veja só, o Heitor tinha colocado aqui que os europeus eles não gostam de trabalhar por um salário pequeno, mas os imigrantes vão aceitar um salário pequeno. E isso em qualquer país, tá, pessoal? O Canadá é assim, Estados Unidos é assim. E aí, quando a gente fala de Estados Unidos, também a gente pode entrar nessa questão. A gente não pode falar de um Estados Unidos, não existe um Estados Unidos, né? Existem de 5 a 7, dependendo do autor que você estuda. E
em qualquer lugar do mundo, né? Até que no Brasil, a gente tem o venezuelano, a gente tem o equatoriano, muitos outros, angolano também, que aceitam trabalhar por salários menores. Qualquer lugar do mundo. Isso é um fato, gente. Isso é exatamente. Tem estudo já robusto sobre isso. É um pouco difícil discordar desse ponto específico. Exato. E aí, Bárbara, quando a gente está falando disso, né? A gente está falando, eu acho que tem tudo a ver sobre o que a gente falou aqui, sobre civilização, sobre como as coisas estão acontecendo. E não me parece o ovo da serpente, assim, porque o ovo tá ali dentro, né? O ovo da serpente, a história do ovo da serpente é que tem um ovo de cobra no meio do ovo dos pintinhos, no meio do galinheiro, e vários ovos de galinha, e todo mundo vai nascer, e vai nascer uma cobra no meio do caminho. E provavelmente vai se alimentar disso tudo. E a gente está falando também de uma civilização ocidental, com valores diferentes. Com valores diferentes e com a questão da democracia muito forte. E na França, né, que completamente em tese, se formou um pouco desse zeitgeist lá há 200, 300 anos atrás, né? Da questão democrática. Sim. Onde se forma a questão de esquerda e direita. Sim, na Revolução Francesa. Sim. E aí você vem recebendo povos que estão muito mais acostumados ao autoritarismo, que para eles é normal. Não se consegue nem... Isso, ouvindo de amigos que foram para a China, não se consegue explicar para um chinês o que é democracia. Um chinês médio, né? E aí, você acha que é por aí? É esse caminho? Você acha que agora a gente vai ter uma mudança de paradigma do tipo assim, democracia nem é tão legal assim, do ponto de, total entre aspas, tá? Eu acho que a democracia sim é a forma de resolver os problemas dentro do Estado, mas eu tô achando que a gente vai ter uma transformação. E eu não... Uma guinada autoritária, talvez. Uma guinada bem autoritária. E eu acho que a gente está vendo isso tanto na América Latina quanto no mundo ocidental. E aí, você não acha que o caminho natural da França é ir para Le Pen? Eu nem acho a Le Pen, é porque ela é vendida... Como muito autoritária. Como muito autoritária. Mas eu também não acho. Mas se você vê no discurso dela, principalmente questões internacionais, ela não é. Ela até é liberal, se você pegar várias propostas da Le Pen. Mas vamos falar de democracia, que é o que você estava querendo pautar, eu acredito, né? Isso. A gente tem, hoje, sendo colocado pelo mundo ocidental, por assim dizer, o que a gente chama de democracia liberal. Isso aí. Então, é sempre bom reforçar que o sobrenome de democracia é liberal. Se você não é liberal, chupa. Hashtag chupa. E tanto é que, assim, quando a gente vê a China em organismos internacionais, ela fala que ela é democrática, mas a democracia da China é socialista. Mas é democracia. São democracias diferentes. Né? São democracias diferentes. É porque, assim, quando a gente vai... Vamos voltar à raiz da democracia. Quando a gente vai pegar para estudar a democracia em si, lá com Platão, voltando lá para a Grécia, o Platão ele era uma pessoa contra a democracia. Sim, depois a gente pode falar sobre isso também. Não, vamos falar agora sobre isso, porque você vai, talvez, não só você, mas as pessoas que estão em casa, entender alguns dos problemas que a gente está vivendo hoje, que eu e Platão já identificou na Grécia antes de Cristo. O Platão ele afirmava assim, que dentro do sistema democrático, como a gente não é mais pautado por uma questão de virtudes, de virtus, né? A gente, os políticos, quando eu falo a gente, é os políticos que eles vão se candidatar ali esse regime democrático, onde a população vai escolher, né, esses eleitos, então, que a população ela não vai se interessar pelas virtudes, ou seja, se ele está apto àquele cargo ou não. Ela vai se interessar no discurso, ou seja, o que ele vai vender, que ele vai fazer. E que isso acaba por gerar um fenômeno que a gente conhece, que é o populismo. Perfeito. Né? O Platão já identificou isso lá na Grécia. E além dele identificar essa criação dos populistas, ele vê que por conta
democracia, então, ter o voto da população em si, que dentro desse regime democrático, então, o livre pensar ele vai começar a ser disputado. Porque, veja só, a gente não tem uma eleição? Sim. Se a gente tem uma eleição, a pessoa vai ter que escolher alguém. Então, essas pessoas que querem ser escolhidas para aquele cargo vão começar a disputar as ideias na população. E isso vai gerar, então, uma divisão na sociedade. E o que uma divisão na sociedade é perfeita para oligarquias que querem tomar o poder? Que eles vão passar, então, a capturar os discursos dentro da sociedade. E passam, então, aí em cima, né, da democracia política, por assim dizer, do regime político democrático. Então, o Platão ele já vai identificar tudo isso que eu estou falando, que parece que está acontecendo agora, lá na Grécia Antiga. Por isso que o Platão ele se torna uma pessoa super contra a democracia. Ele já identificava como a democracia ela é muito corruptível. E é muito fácil de ser manipulada e cair na mão de tiranos. Se você passa a ter mentes que você está disputando essas mentes, você tende a criar esses oligopólios políticos para poder disputar o monopólio do poder político, né? Que é o que a gente vê hoje na nossa sociedade acontecendo, nada mais, nada menos do que isso.